Na ensolarada cidade portuária de Jope, vivia um homem chamado Simão, conhecido como curtidor. Nas vizinhanças, falava-se de um homem bondoso e cheio do Espírito Santo que havia recentemente chegado à cidade para descansar após uma longa jornada. Seu nome era Pedro, o apóstolo de Jesus. Pedro estava ainda em luto silencioso e assombro diante de tudo que Deus estava fazendo entre os gentios, e buscava em oração compreender a dimensão da missão que lhe estava sendo confiada. Era ali, naquele terraço humilde, que outro milagre de cura e conversão se preparava. A história que marcaria a vida de todos em Jope começou com uma mulher conhecida nas Escrituras como Lídia, uma comerciante de púrpura de Tiatira, mas aqui é a história do paralítico chamado Enéas que nos alcança. Era uma manhã como tantas outras, e Pedro decidiu visitar os irmãos e irmãs na fé que haviam se reunido numa casa simples da cidade. Entre eles estava Enéas, um homem enfermo que há 8 anos estava acamado, completamente paralisado. Seu leito era pouco mais do que uma esteira gasta, apoiada por travesseiros encardidos pela poeira dos anos. Seu olhar era manso, mas entregava a marca da espera. Os irmãos em volta se revezavam em oração, diáconos e mulheres piedosas levavam ensopados e mantas, mas a cura, essa parecia apenas uma esperança longínqua. Pedro, ele tem fé, disse uma das mulheres ao apóstolo. Mesmo sem poder mover as pernas, não falha nenhum culto, e sua boca nunca murmura. Pedro inclinou-se para ver o rosto de Enéas. Surpreso pela paz em seus olhos, perguntou-lhe suavemente: "Você crê que Jesus Cristo ainda opera milagres?" Enéas olhou com esforço, firmando-se nas palavras: "Creio com toda a minha alma, ainda que meu corpo duvide." Pedro sentiu em seu coração um movimento ousado do Espírito. A sala ficou em silêncio. Ele segurou a mão do paralítico e com voz serena, mas cheia de autoridade, declarou: "Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma tua cama." Naquele instante, algo invisível quebrou-se como uma corrente. Como se a luz atravessasse suas veias, Enéas sentiu calor nas pernas entorpecidas por anos. Lentamente, mas com firmeza, começou a mover-se. Primeiro os pés, depois as pernas e, por fim, com a ajuda de Pedro, levantou-se. As pessoas na sala começaram a chorar, erguer as mãos, gritar de alegria. Enéas, de pé, olhava para suas mãos trêmulas e para o céu acima de si, rindo e chorando ao mesmo tempo. A notícia se espalhou como fogo em campo seco. Em Lida e Sarona, vilarejos próximos, todos começaram a comentar o milagre. Não se falava em outra coisa nas feiras e becos. O paralítico de 8 anos andou. Muitos que haviam resistido à mensagem da cruz passaram a crer. Livros de encantamentos foram deixados de lado, e sinagogas se encheram de judeus agora convertidos a essa nova fé em Jesus, o Messias. Mais do que a cura de um homem, Deus estava curando comunidades inteiras. Com o milagre concedido a Enéas, o céu havia se aproximado um pouco mais da terra, e as pessoas compreendiam que aquele Cristo que ressuscitara ainda andava entre eles, através da fé e da ação dos seus servos. Pedro não ficou em Jope por vaidade ou celebração. Sabia que esses milagres pertenciam a Jesus, não a ele. Mas em cada rosto aberto em sorrisos, em cada coração novo convertido, ele via a confirmação do chamado que recebera à beira do mar da Galileia, quando Jesus dissera: "Apacenta as minhas ovelhas." Hoje, talvez não vejamos todos os milagres de cura com os olhos naturais, mas a história de Enéas continua a nos lembrar que nenhuma paralisia é eterna diante do toque do Salvador. Seja nas pernas, na alma ou na esperança, Cristo ainda diz: "Levanta-te."